Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Rebeca, sou oraculista e aqui agora a gente vai ter o jogo para a semana, essa última semana de agosto. Quais são as energias que estarão nos circulando? Que orientações podem surgir da espiritualidade? Para você receber uma mensagem, basta você inspirar e ver para onde a sua intuição aponta em uma dessas três opções. A opção número 1, quartzo transparente. Opção número 2, olho de tigre. Opção número 3, calcita laranja. A minutagem de cada uma das opções estará na descrição do vídeo. Fique à vontade, se você sentir força em duas pedras, escute as duas pedras. Se você quiser simplesmente escutar as três opções e ouvir qual é a egrégora de cada uma da opção e identificar uma delas, né? Proximidade em uma delas, também você pode fazer isso, certo? Então vamos lá, direto ao ponto. Escolha sua opção e vamos ouvi-la. Vamos começar com a opção número 1, quartzo transparente. Vamos ver. Para quem já me conhece, sabe que eu começo o jogo identificando qual é a egrégora dessa opção. A egrégora é essa forma energética em que nós estamos vibrando no momento, e você identifica se você realmente está vibrando essa egrégora e se isso diz respeito a você para escutar esse jogo. Se não, você pode escutar a egrégora das demais opções e ver se identifica mais com a delas. Universo, com quem eu estou me comunicando aqui, nesta opção número 1, quartzo transparente, qual é a egrégora que aparece aqui neste grupo? A egrégora do 6 de paus. 6 de paus. 6 de paus, ele se refere a algumas conquistas, né? Como se você tivesse atravessado algumas situações, atravessado conflitos, lutas, esforços, e que agora é hora de você assumir para você mesma algumas de suas vitórias. Então, o 6 de paus, ele representa esse momento em que a gente reconhece uma vitória, reconhece uma conquista, nem que seja uma conquista sobre nós mesmas, sobre algum sentimento, sobre alguma situação que você conseguiu, né? Depois de muito esforço, você conseguiu. Então, a egrégora desse grupo é a egrégora de pessoas que estão nessa fase de reconhecimento de uma conquista, de uma vitória, né? Não é bom isso? É bom. E essas vitórias, essa vitória, ela vem de diversas formas, né? Então, não necessariamente é aquela vitória que talvez você tenha esperado daquele tamanho, mas que é preciso reconhecer que a vitória ela veio na medida certa, da forma certa e pelo motivo certo e no tempo certo das coisas. E as outras coisas, elas poderão vir no processo, né? Você não está parada, não está parado. Poderão vir no processo, mas reconhecer as vitórias, mesmo que pequenas, é importante para que sua caminhada faça mais sentido, tá? Essa sua egrégora, se faz sentido para você, continua aqui, que a gente vai ver qual é a energia da semana para as pessoas que escolheram a opção número 1, quartzo transparente. Quartzo transparente, universo, como será essa semana? E finaliza o mês de agosto para as pessoas que escolheram a opção número 1. Qual é a energia da semana? Possibilidades, perspectivas e mensagens. Opa, vamos lá. Esse baralho da Luz Carabel, os baralhos da Luz Carabel são sempre muito bons, deslizam muito, né? E aí, nisso de deslizar, muitas vezes escapa das nossas mãos. Então, nós temos aqui o Rei de Pentáculos. Olha que eu estou falando sobre vitórias e conquistas.
O 3 de paus é exatamente, confirmando. A rainha de espadas e a lua. Veja só, o rei ele começa aqui falando disso da conquista, né? Da conquista, do avanço. E assim, é bem interessante porque o rei de pentáculos, como o naipe de pentáculos sempre significa, ele traz aquela energia de quando a gente trabalha por um tempo, a gente se dedica, a gente se esforça, a gente se concentra, porque o pentáculos ele representa ouros, né? E eu gosto muito dessa imagem do ouros, do naipe de ouros, na perspectiva do ouro alquímico, daquilo que a gente processa, retira o que não é bom, né? Vai purificando a mistura, e nisso da mistura a gente dissolve algumas coisas, coagula outras, para chegar naquele movimento, naquele momento de alcançar o ouro. Então, esse processo alquímico, ele acontece na nossa vida quando, por exemplo, a gente tem um projeto, então a gente escreve o projeto, a gente desenvolve esse projeto, a gente traz a teoria para esse projeto, a gente traz a prática, a gente traz colegas para trabalhar nesse projeto, e aí aquele projeto se realiza. Essa realização é esse ouro alquímico. O estudo para um concurso, você estuda, passa noites, passa dias estudando, deixa de sair, deixa de encontrar com amigos, estudando, e aí você passa no concurso e você é chamada, esse é o ouro alquímico. No relacionamento, você se empenha em se aproximar da pessoa, se empenha em mostrar quem você é, se empenha em conhecer a pessoa que é, e aí você consegue engatar esse relacionamento ele se desenvolve. Isso é um ouro alquímico, entende? Então, o rei de pentáculos, ele fala desse lugar que você atinge e de vitória, né? Que vem desde o 6 de paus, é um lugar que você atinge porque você se dedicou a isto. Então, você tem esse reconhecimento daquilo que você se dedicou para produzir. Essa semana ela lhe coloca nesse lugar de reconhecimento, certo? E aí o 3 de paus, ele abre, com esse reconhecimento, ele abre uma porta, assim, o que eu estou vendo é você, assim, abrindo uma porta ou uma janela e tendo uma visão, assim, bem ampla à sua frente, na sua vida. O 3 de paus, ele te coloca, assim, para olhar para esse mundo que se apresenta e para onde você está seguindo. E esse mundo é um mundão, né? Então, eu vejo essa porta se abrir, essa janela se abrindo, e você vendo esse caminho, assim, vendo essa estrada para você seguir. E aí a rainha de espadas, ela aparece aqui falando de diversas decisões que vão ser também tomadas durante essa semana. E essas decisões, elas precisam vir. Você precisa se preparar para decisões que sejam de um ponto de vista assim de objetividade, daquilo que é objetivo, daquilo que é necessário fazer, daquilo que é e coisas que também não necessariamente digam respeito a você. É como assim tivesse também decisões vindas de outras pessoas, né? Decisões vindas de outras pessoas que têm um lugar na sua vida de decisão. Então, sei lá, chefia, alguém com quem você se relaciona, pai, mãe, companheiro, companheira. Então, as outras pessoas também no movimento decisório, porque essas decisões, essas definições dessas outras pessoas, elas são importantes para você na sua vida. Você está esperando, por exemplo, está esperando a resposta de algum lugar que você pleiteou alguma coisa. Então, você fez um pedido e administrativo, legal, judicial, o que quer que seja, e aí você está esperando a decisão de alguém para resolver essa situação. Então, existe aqui uma energia favorável para isso também, tá? O que a Lua, ela traz aqui no final das contas, ela fala
num processo de mudança. Esse processo de mudança, ele vem como isso mesmo, do resultado daquilo que você caminhou durante muito tempo para você alcançar. Eu acho interessante porque, assim, aqui no tarô egípcio, não mostra, né? Não mostra o caminho. Mostra sim. Mostra do ponto de vista de quem está olhando a distância daquilo que para onde ele quer chegar, que são essas pirâmides, não é? Mas no tarô de Marcélia, a lua, ela traz mais uma imagem de um caminho a ser feito, né? De um caminho a ser seguido. E eu sinto aqui, quando essa lua aparece mostrando assim que esse caminho que você seguiu, né? Ele também exigiu muito emocionalmente de você. Então você conquista, você consegue abrir essa janela, você consegue ver esse caminho, mas também vai ser uma semana que também suas emoções elas vão estar muito mexidas, porque esse caminho ele exigiu de você essa parte emocional, né? Então, não é só, quando eu digo assim, não é só conquista do ponto de vista, eu consegui passar no concurso, eu consegui resolver esse contrato, não é só isso. Isso em si vai significar alguma mudança emocional de sua parte também, né? Vai significar aquela sensação de que, poxa, minha vida está mudando, minha vida, eu alcancei isso e agora, e isso pode mexer com você, né, emocionalmente falando. Vamos ver o que as cartas Lenormand falam sobre isso. Por favor, semana. Para as pessoas que escolheram passo transparente, os ratos, a cegonha, os peixes e a âncora. Então, aquilo que eu disse, coisas que estão chegando, coisas que estão se firmando e se confirmando para você nessa semana, certo? Então, existe aqui uma confirmação daquilo que você vem buscando, e aí você pode esperar notícias também daquilo que você estava buscando, mas que existe sim esse desgaste aí por conta desse caminho que você veio seguindo nesse tempo para alcançar aquilo que você está perto de alcançar ou que vai alcançar mesmo nesses dias, nesses próximos dias, certo? Então, também traz aqui uma mensagem de alerta para cuidar desses desgastes emocionais. Acho que você nadou muito para chegar nessa praia, né? É como se você tivesse aqui remado bastante. Então, confia que você está chegando no destino que você estava procurando, mas você também está cansada, cansado porque remou muito, nadou muito para chegar nesse lugar, para chegar nessa situação. Então, cuida também disso. Cuida do teu corpo, cuida das tuas emoções, cuida dos teus pensamentos. E também, assim, descansa, sabe? Porque, assim, me vê a imagem aqui da Lua como essa necessidade de recolhimento também. De um recolhimento por conta desse desgaste, dessa luta, desse caminho, desse esforço que você teve para chegar onde chegou, o merecimento seu. Mas aí não vai adiantar, você não vai conseguir aproveitar essa vitória, essa conquista, se você estiver nesse ponto de desgaste. Precisa ter esse descanso. E é um descanso que é físico, mas é principalmente um descanso emocional e mental. Tá certo? É isso. Boa sorte para você nessa semana e até a próxima. Agora vamos ver aqui para quem escolheu o olho de tigre, a opção número 2. Em primeiro lugar, vamos ver, universo, qual é a egrégora das pessoas
que se alinharam a esse grupo número 2, olho de tigre. Que egrégora é esta que eu estou falando? Qual é esse grupo número 2, olho de tigre? Com quem eu estou me conectando aqui, neste momento? 3 de espadas. Veja só, eu vi aqui, quando eu estava fazendo o embaralho, eu vi uma pessoa comendo doces. E quando sai o 3 de espadas, eu vejo aqui uma postura de autocompensação, né? Então, o que eu sinto? Eu sinto uma energia de pessoas que estão nesse momento buscando se compensar de um conjunto de dores, de mágoas, de tristezas, de falta de energia. Quando eu penso assim, quando eu vejo uma pessoa comendo doces, não necessariamente é literal, não necessariamente dizendo que vocês estejam assim com compulsão de doces como uma forma de compensar. Esse doce ele pode ser simbólico no sentido de bebida. Ao invés de doce, você está compensando na bebida. Ao invés de doce ou bebida, você está compensando no dorama que está assistindo. Qualquer coisa que signifique que você está buscando uma compensação. E essa compensação tem um vínculo com questões de infância, tá? Tem vínculo com questões de infância. Pode ser, sim, coisas que estejam acontecendo agora na sua vida. Pode. Mas o que está acontecendo agora, ela, na verdade, está doendo em você porque está refletindo coisas vividas desde a infância, né? Então, prestar atenção nisso, no que está batendo, no que está doendo aí, que tenha relação com a sua infância e que desde a infância você criou formas de compensação que não estão mais dando certo e que se tornaram mais um problema do que realmente uma solução. Qualquer que seja, qualquer coisa que seja. Às vezes o doce são os relacionamentos, por exemplo, pessoas que não conseguem ficar sozinhas porque precisa de alguém do lado por conta justamente dessas dores de infância, de rejeições, de momento em que se sentiu ferida ou ferido. Então busca compensar nos relacionamentos um atrás do outro, né? Ou alguém que, mesmo que não goste, está ali apegada a essa pessoa, busca compensar assim na comida, no doce, ou no cigarro, ou na bebida, ou na falta de realidade, sabe? Assim, quando a pessoa sonha demais, escapista, a palavra é essa. Então, prestar atenção nisso, tá? Prestar atenção em que tipos de escapes você está tendo para tentar esconder as suas dores pessoais, seus machucados internos que você traz ali desde a infância, no mínimo, certo? Então vamos lá. Se você sente que isso corresponde aos seus sentimentos neste momento, e lembrando que a egrégora é algo que a gente vibra num momento da vida da gente, mas a gente pode sair e vibrar em outras egrégoras, certo? Para você não ficar achando que seja um lugar que você tenha que ficar. Como será a semana para as pessoas que escolheram a opção número 2, universo? Como será essa semana para as pessoas que estão nesta egrégora da opção número 2? Lá. Eu já peço, se você ainda está por aqui ouvindo, eu peço que você comente algo, se comunique comigo, porque é muito importante a gente sentir que tá se comunicando, né? Que não é uma coisa vaga, que a gente joga e quem pegar, pegou, né? É preciso a gente sentir essa presença. O pajem
de pentáculos, 4 de paus, o 9 de copas e o 6 de copas. Então, aquilo que eu lhe falei da infância aparece aqui novamente. E o pajem, para mim, ele traz aqui uma imagem infantil mesmo, né? De alguém que está ainda num processo de amadurecimento, tá? Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte: alguém que ainda está no processo de amadurecimento não significa que o jogo está dizendo que você é uma pessoa imatura. Significa que sobre esta semana que você está vivendo agora, última semana de agosto, você está vibrando numa egrégora que fala, que traz, que é formada por energias de pessoas que vivenciaram situações na infância que não conseguiram se desligar delas, certo? Então, isso aqui pode servir para um aspecto específico da sua vida. Não significa que seja sua vida como um todo, mas, por exemplo, nessa semana, você está vivendo algo da sua vida que ativa uma memória infantil. E ativando essa memória infantil, os seus sentimentos, as suas buscas, as suas compensações, elas também vão ser ativadas. Entende? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa pretende fazer algo no trabalho, mas quando chegou no trabalho não conseguiu fazer aquilo que pretendia fazer. Aí isso ativou nela a memória de quando na infância ela, quando começou a estudar, ela era mais atrasada na turma. E aquilo fez ela achar que ela era uma pessoa que não conseguia acompanhar as outras pessoas. Exemplo bem assim, né? Que eu consigo construir histórias na minha cabeça. Então, ela ficou com essa ideia assim de que ela é atrasada. Entende? Aí, por alguma situação específica, nesta semana, a pessoa vai e recorda dessa sensação e reatua sobre isso. E reatuando sobre isso, também reatua sobre as compensações que ela traz. Então, digamos, nessa história, a pessoa ficou com a sensação de que era mais atrasada que as outras. E ela quis compensar como? Compensou com aprendendo a jogar jogo de cartas, por exemplo. E ali ela se sente melhor do que as outras jogando cartas. E ficou compulsiva pelas cartas. Quando ela não sente a sensação de que é mais atrasada que as outras, ela esquece as cartas. Mas se tem alguma coisa que vem e lembra de novo, você é mais atrasado que as outras, aí ela corre para as cartas, entendeu? Serve para todas as possibilidades aí. Aí você pensa no relacionamento, você está numa relação, aí no relacionamento amoroso, e aí essa pessoa com quem você se relaciona faz alguma coisa que faz você lembrar seu medo infantil de ser abandonada. E como é que você resolveu o seu medo infantil de ser abandonada? Se tornando possessiva, se tornando grudenta ou grudento, ou o contrário, mandando ir embora, entende? Então, veja, essa é uma reação que foi uma reação criada sobre um problema infantil. Então, o que é que o jogo aqui diz? Diz que nessa semana é como se você acessasse algo, né, da tua infância que ainda está em amadurecimento. Ainda está em amadurecimento. A gente não amadurece homogeneamente, não, e 100% não. A pessoa mais madura do mundo tem ali 1% que seja infantil. Então, é observar qual é esse lado seu infantil que está sendo ativado nessa semana e que diz respeito a alguma dor da sua criança, certo? Porque aí você vai precisar olhar para isso, olhar para a sua infância novamente, aquilo que você não conseguiu amadurecer e buscar trabalhar sobre isso,
trabalhar sobre a sensação de proteção que a sua criança precisa, trabalhar sobre a sensação de inclusão que a sua criança precisa, sobre o seu chão emocional, sabe? Tudo aquilo que seja uma solução de segurança emocional que você está precisando, para você não repetir as suas compulsões e as suas compensações desse medo, dessa dor que você está vivenciando nessa semana por algum aspecto que seja. Essa situação que você pode viver nesses dias, e aí se em nenhum momento isso aqui ressoar com você, já segue para outra ou libera, né? Nem sempre a gente tem uma resposta do universo para a gente nos jogos. Isso que acontece, essa situação que te coloca no lugar exato daquilo que você precisa ainda amadurecer na sua vida, ela te traz novamente uma dor, ela te traz novamente esse machucado da infância, ela te traz novamente as compensações que você construiu e criou para não olhar para aquilo, e ela te traz a possibilidade de você se expandir ou buscar mais essa plenitude afetiva, essa alegria, buscar mais, confiar mais, na verdade não é buscar, é confiar mais nas maravilhas que a vida te oferece, nas alegrias que a vida te oferece. Esse 9 de copas está dizendo isso. Que a vida também nessa semana, apesar de possivelmente você de alguma forma estar reatuando alguma dor, a vida está te oferecendo a possibilidade do contrário, de se alegrar com a vida, de confiar na vida, de se sentir satisfeita e satisfeito com quem você é, com o que você tem, com o que você pode fazer, sabe? Então a vida está te oferecendo isso, está te oferecendo mais satisfação. E para você poder viver essa satisfação que a vida está lhe oferecendo, você precisa entender que aquilo que você não consegue viver e aproveitar é por conta de uma dor infantil que você ainda não amadureceu e ainda não curou por conta disso. Faz sentido? Está entendendo o que eu estou falando? Se não entender, volta para o começo e escuta palavrinha por palavrinha, porque uma chavezinha pode estar indo para o seu coração e abrindo a percepção daquilo que está sendo trazido para você agora. Tá bom? Um beijo e até a próxima. E agora a opção número 3. Calcita laranja. Vamos ver lá que egrégora é essa. O universo começando, buscando identificar a egrégora da opção número 3. Qual é o grupo de pessoas que chega aqui nessa opção número 3 do universo? Calcita laranja. Com quem eu estou me conectando neste momento? Qual é a egrégora dessa opção número 3? Calcita laranja. Cavaleiro de Pentáculos. Então, existe aqui uma energia de busca, né? De pessoas que estão num esforço. Então, me mostra aqui uma semana de esforço, de busca, de trabalho, de quem está indo atrás de algo, de quem está tentando construir alguma situação, alguma possibilidade. Então, pessoas que estão em campo, né? A egrégora de pessoas que estão em campo, tentando resolver as coisas, tentando fazer as coisas, tentando construir segurança na vida, tentando resolver a situação da vida material como um todo. Da vida material, quando eu falo, não é dinheiro, não. Eu falo do mundo que a gente vive, né? Do seu mundo, do seu mundo. Seu mundo, sua casa, sua família. Então, situações relacionais, é o seu mundo, é uma questão material, sim. Questões de trabalho, questões de casa, né?
resolver algo em relação à sua casa, coisas da casa, mas que tudo isso, o que quer que seja, ele está te trazendo a necessidade de se pôr em movimento, viu? De se pôr em movimento para fazer as coisas acontecerem. E fazer as coisas acontecerem assim com realismo, com objetividade, com confiança e firmeza também, né? Então, esse avanço com firmeza de ter que resolver as coisas, porque as coisas precisam ser resolvidas, precisam ser feitas, né? O trabalho precisa ser feito, a comunicação precisa ser realizada, os relacionamentos aqui também precisam de ter a sua... Assim, precisa dessa sua ação, né? Não ser uma coisa que você espere do outro, mas que você também assuma o seu lugar nos relacionamentos. E é isso, a energia é essa da egrégora. Vamos ver, então, qual é a mensagem, se você sente que você está nessa egrégora do Cavaleiro de Pentáculos. Vamos ver qual é a mensagem para a sua semana. Universo, qual a mensagem, então, para a semana das pessoas dessa egrégora da calcita laranja, opção número 3? Qual a mensagem? Como será essa semana para essas pessoas da opção número 3? Se você está chegando agora, convido a conhecer o canal, né? Tem aí vários jogos atemporais. Se este daqui não estiver ressoando em você, procura outros jogos e a mensagem que chega, ela pode te auxiliar a compreender algum processo da sua vida. Vamos lá? 7 de espadas, 10 de espadas, 9 de paus e rainha de espadas. Você foi machucada, né? Então, me parece, sabe isso do cavaleiro que diz assim, ó, tenho que seguir adiante, tenho que resolver as coisas, porque realmente tem coisas aqui que de onde você está saindo, né? Traz aqui um período que você vem vivendo, e que nesse período que você vem vivendo teve alguns conflitos, alguns, alguns machucados, né? Cometido por outras pessoas, uma passada de perna, uma, uma disputa, que nessa disputa talvez não tenha havido um jogo limpo o tempo todo. E se não foram pessoas, assim, pessoas mesmo, mas situações, né? Situações que, de alguma forma, lhe trouxeram um prejuízo emocional, mental, que nem sempre, assim, você teve a possibilidade de conhecer todas as regras do jogo, entende? De ter controle sobre tudo, meio que você perdeu o jogo, se sentiu perdendo o jogo porque você não teve a verdade o tempo todo como uma forma de poder lidar com essas situações, entende? O que quer que seja, tá terminando, tá? Tá terminando. O 10 de espadas, ele fala muito isso, assim, de que o que quer que tenha sido doloroso, trabalhoso, até mesmo, assim, que tenha lhe trazido uma dose de preocupação excessiva, de desgaste, o que quer que tenha sido, está acabando, está acabando. Agora, sim, está acabando, mas você ainda parece que olha muito para aquilo que aconteceu, né? Para aquelas coisas que aconteceram. E aí, olhando muito para aquelas coisas que aconteceram, você fica um tanto guardando os seus machucados, guardando os seus machucados. É importante você entender aqui que acabou, que finalizou, certo? Mesmo que ainda do outro lado, se isso aqui fosse sobre uma relação e o outro lado ainda está, digamos, de alguma forma
brincando com você, mas aquilo que aquela outra pessoa faz, assim, também vai ter um momento que já está acabando. Ela, se for sobre relações, aquelas pessoas que causam esse tipo de coisas, elas também estão no passado, assim. Efetivamente, não é sobre algo que esteja acontecendo agora, entende? É importante você entender que é algo que já aconteceu, que pode até estar ainda ressoando em você, mas que já aconteceu e que agora é a hora de você aceitar que a finalização dos ciclos e confiar que agora é você avançar como cavaleiro, né? Pausa para água. Que é a hora de você avançar como cavaleiro. Agora é a hora de você seguir e fazer as coisas se organizarem, as coisas ficarem nos seus lugares, você dar um passo para frente, ir para um outro lugar, para um outro caminho, fazer a sua estrada, fazer as suas coisas, né? Ainda existe aqui, reverbera muito esses problemas, né? Os problemas aqui que você viveu ainda reverberam muito em você, mas eles terminaram. E aí a postura que você precisa ter que é a rainha de espadas, é se colocar também nesse lugar de dar fim às coisas, de dar fim, sabe? De não deixar isso reverberar mais. O que quer que seja, não deixar mais ficar batendo em você, porque você tem que seguir. Você precisa seguir em frente. Não dá mais para você ficar olhando para isso e mesmo que outras pessoas queiram te levar para aquilo, mas deixe elas para lá, porque para você já acabou. Já acabou. Agora é seguir. Vamos ver que se Lenormand ela traz aqui uma mensagem a mais para você nesse sentido, já que está bem assim. Por favor, universo, dá uma mensagem para as pessoas dessa egrégora da opção número 3 sobre a semana. A última semana de agosto, qual é a mensagem que você traz para essas pessoas? Vamos lá. A aliança. A cegonha. Os caminhos. E a chave. Pronto, é isso mesmo. Olha, a situação que quer que tenha sido, ela se resolveu, certo? Agora a sua vida é seguir adiante, é se dar o pé para frente para receber o que você tem que receber na vida, né? Você fazer, você seguir, fazer as coisas acontecendo. O que é seu, o que é para ser, tem muita força. E o que é seu, ninguém tira, certo? Então fica com essas frases. O que é para ser tem muita força. E o que é seu, ninguém tira. Tem caminho novo para você seguir. Aqui a cegonha e a carta dos caminhos falam isso. Agora é seguir, é botar o pé na estrada e seguir. É botar o pé no caminho como cavaleiro e ir para frente. A chave aqui, ela diz, olha, essa situação, ela se resolveu, certo? Ela resolveu, deu o que tinha que dar, tem muita força de resolução. Se ela não resolveu, até quando você ouvir esse jogo, mas ela está prestes a resolver. Então, tem uma força de resolução aqui boa para você nessa semana. E aí, é importante que você não permita isso ficar reverberando ad infinito. É preciso fechar esse ciclo, porque esse ciclo ele está realmente no seu movimento de encerramento. Permita esse ciclo fechar de preocupação, de conflito, de angústia, certo? Então, joga as angústias fora da vida, porque o que precisou ser feito foi feito, agora é você botar o pé na estrada e seguir em frente. Seguir em frente. Certo? Então, resolva o que você precisa resolver, não fique carregando suas angústias mentais e bola para frente. E o caminho agora é novo. Tá bom? Boa sorte para você, espero que tenha feito sentido. A gente se vê na próxima.